dia, minha amiga. Bom dia, meu amigo. Hoje é um dia de festa, um dia todo especial. Como é bom a gente amar a cidade que a gente vive, que a gente mora. E deixa eu dizer de uma forma muito particular, cidade também em que eu nasci. É tão bom a gente sentir, viver essa realidade de pertença, de ser paraibano e de ser pessoense. Eu tenho um coração muito feliz com tudo isso. Adoro essa terra, amo essa terra e tenho motivos de sobra para falar da minha alegria de ser pessoense. Mas também hoje é um dia de Nossa Senhora das Neves. Me permita também colocar a realidade de quem vive uma devoção mariana muito intensa. Eu vivo essa devoção. Nossa Senhora, para mim, representa muito na minha verdade, na verdade da minha fé, no sentido da importância que ela tem. E eu me coloco como filho, eu me coloco nos braços de Nossa Senhora, eu me coloco como aquele que precisa dos seus cuidados. É claro, sem com isso tentar e nem pretender destronar aquele que é o Rei dos Reis, o seu Filho, Jesus. Mas, sendo o dia hoje de Nossa Senhora das Neves, dizer, renovando toda a minha devoção a Nossa Senhora, aquela que é mãe, aquela que é nossa advogada, aquela que é intercessora, aquela que é cuidadora, aquela que é medianeira de todas as graças. Com respeito à religião de todos, mas me permitindo aqui louvar e agradecer a Deus por tudo, e especialmente pela mãe que Ele nos deu, ou que, de uma forma muito particular, para respeito de todos, a mãe que ela me deu. Isso significa dizer que somos um. Eu não tenho dificuldade nenhuma de conviver, de encontrar e de ver irmãos, mesmo aqueles que não professam a minha fé. Aliás, até porque o nosso Evangelho fala de um bem e de um valor muito maior, o da caridade, o do amor, né? E somos todos irmãos, independentemente do credo, pelo respeito que nós trazemos. Mas hoje, com a permissão de todos, a minha afirmação e renovação na fé, na confiança e no amor que eu tenho a Nossa Senhora. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Fabiano. Bom dia a você que nos acompanha. Bom dia, João Pessoa. E me permita falar. Amo João Pessoa, acho que é uma cidade maravilhosa de se viver. A gente recebeu um e-mail que fala sobre trabalho, aquelas dificuldades que a gente tem, que a gente não consegue sair. Que para a justiça tem um nome, assédio moral. Fala assim, trabalho há 10 anos numa empresa e já passei por vários chefes nesse tempo, mas agora estou muito triste, passando por uma situação muito difícil. Os donos da empresa são bem ausentes. Eles chegam, vão direto para o escritório e mal falam com os funcionários. Sou eu e mais 5 vendedores. O negócio é que a atual gerente, que é responsável pela empresa, é cheia de toque. Tudo tem que estar no exato local. Tapetes, objetos, o que está em cima do balcão, o cesto do banheiro. É muito cansativo. Ela observa tudo, pega no pé e não mede palavras para reclamar e repreender. Isso muitas vezes acontece na frente dos clientes. Ela humilha, usa palavras duras e, como se fosse a dona da verdade, não aceita justificativas para nenhuma espécie de erro dos funcionários. Todo argumento que usamos, ela diz, não quero ouvir desculpas. Estou triste com o meu trabalho, sinto dores, cansaço e ainda muito nervosa com essa situação. Não consigo mais render como antes. E olha que eu sempre fui uma boa vendedora. Estou inibida, tolhida. Tem colegas meus que estão usando medicamento controlado. O que é que eu faço? O que é que eu preciso fazer? Porque uma coisa é certa, eu preciso do meu emprego. Assédio moral, dificuldade, comprometimento na realidade psicológica e profundo sofrimento, portanto, nisso tudo.
Veja só, vamos também tentar enxergar sobre dois aspectos. O primeiro, de uma atitude mais prática, que talvez seja uma opção para vocês. Você está dizendo que não é só você que vive essa realidade. Os seus colegas também já estão até usando medicamento. Veja só, uma forma que vocês precisam fazer, e isso é importante, vocês se unirem para falar a respeito do trabalho do outro, entre vocês. Por que eu estou falando isso? Porque, fundamentalmente, quando se vive um assédio moral, nós estamos falando numa repercussão negativa de um conceito. Ou seja, a pessoa que está praticando o assédio transfere para você, tenta imprimir em você um conceito negativo a respeito da sua verdade. E isso, você coloca, sempre fui uma boa vendedora, mas agora estou tendo um comprometimento, estou travada com relação ao exercício até mesmo da minha atividade. Quando você consegue fazer com que o outro entenda e você escute do outro que todos estão sendo vítimas dessa mesma realidade, você blinda, você faz com que a sua verdade não seja atingida com essas palavras que diminuem. Porque vocês precisam, entre vocês também, aprender uma a valorizar outra, porque vocês vão estar tendo, acredite nisso, um grande antídoto, porque é a afirmação dessas pessoas, que também, das pessoas que acham e que reconhecem o trabalho que você está fazendo, vai fazer com que a sua estima não esteja comprometida. Mais do que isso, ainda como uma atividade prática dentro dessa realidade, é uma comunicação coletiva, conjunta, já que são todos que estão vivendo isso, seja uma fala, primeiro, com relação a esta gerente ou mesmo aos donos, né, aos empresários, aos chefes. Portanto, a respeito dessa realidade do que vocês estão vivenciando. Você poderia ter um diálogo e dizer, nós não estamos gostando por conta disso e disso. Veja, quando um fala, é uma realidade. Todos os funcionários falando a respeito dessa conduta, desse comportamento, pode ter uma repercussão diferente. Isso tudo para você avaliar. Mas, acima de tudo, para você, olha, entenda isso. A imagem nossa, ela sofre a interferência daquilo que nós, primeiro, imaginamos que somos, pelo exercício e pela prática de uma atividade que se confirma ou não. Por exemplo, quando você pensa ser uma boa vendedora e você começa a conseguir resultados, você confirma isso em você, que você é uma boa vendedora. Mas o olhar do outro também sofre uma influência. Mas você precisa entender o que move essa pessoa a falar de você. Será, por exemplo, que ela é uma pessoa insegura e que ela vê constantemente o emprego dela sob ameaça e por isso ela transfere para você uma carga de cobrança excessiva? Você vai entender que a doença dela não pode interferir, não deve interferir dentro do seu comportamento e de sua realidade, sabe? É como se a gente deixasse um pouco de lado e não fizesse verdade aquilo que ela está falando, porque está comprometida, seja pela inveja, seja pelo ciúme, seja pelo medo dela, seja pela insegurança. Então, tudo isso precisa ser pensado e questionado por você, para que você não permita que essa sua autoimagem esteja comprometida por um olhar distorcido de quem não sabe a verdade sobre você. Então é não deixar se contaminar pelas críticas dessa chefe Cada severa. vez mais trabalhar a autoimagem. Procurar se perceber com os olhos de quem verdadeiramente ela é, seja a partir dos olhares das pessoas, ou me permita colocar, de um olhar não distorcido daquele que ela crê, por exemplo, como o próprio Senhor. Quem somos? Somos aquilo que Deus sabe de nós. Amanhã estaremos de volta com mais Despertar. Você fica com o programa Mulher Demais.